Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 5 de agosto, uma pancada na nossa bolsa, Ibovespa aqui caiu 2,51%, queda intensa, mas antes de mais nada, eu te peço aí para se inscrever, caso ainda não esteja inscrito no canal, te peço para você se inscrever gratuitamente aqui no canal. O procedimento é simples, é só você passar o cursor do seu mouse em cima da imagem inscreva-se, se ela estiver aparecendo aí para você, no canto inferior direito da sua tela e na sequência clicar na opção de se inscrever. Lembrando de deixar ativado o sino das notificações para você receber aí o aviso toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal. E para receber as recomendações de compra e venda, informações relevantes e as carteiras de ações, tudo isso no seu celular, no seu desktop, clica aqui no card que está aparecendo para você, siga os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Então, na análise de hoje, além do Ibovespa, eu vou falar sobre os futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, PCAR4, IP3, ALPA 4, GNDI 3. Depois disso, vamos aqui falar de PRIO 3, depois BBDC 4, CSNA 3 e MYPK 3. Começando aqui pelo Ibovespa, dia de forte queda de 2,51%. Se olharmos aqui, quais são os suportes mais próximos para o índice Ibovespa, que é essa região de fundo anterior, que é uma região aqui na casa dos 100.092 pontos, que fechou ali basicamente em cima, e depois disso tem um suporte em 99.420 pontos. Abaixo disso, já falaria em outro patamar aqui, que seria na casa dos 98.960. Então são suportes mais próximos para o índice Ibovespa. Lembrando, qual o contexto gráfico o Ibovespa está inserido aí no curto prazo há alguns dias ou algumas semanas, tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Então temos aqui a tendência de baixa no índice Ibovespa, teve aqui um ensaio para mudar essa tendência, ou seja, uma oscilação aqui para cima, mas continua abaixo da média, que a gente comentou, abaixo da média, não gerou força para cima e agora ganha um pouco mais de força para baixo. Ainda assim, é uma tendência aqui, que se a gente olhar para o gráfico semanal, está dentro de um processo de correção normal, dentro desse movimento de subida. Ou seja, a gente teve aqui 3, 6, 7 semanas basicamente de subida, enquanto nós temos aqui 1, 2, 3, 4 indo para a quinta semana de queda. Então, se a gente comparar aqui a quantidade de queda comparando com a alta em termos até do tempo, ainda está mais fraco, mesmo com a força apresentada no pregão de hoje. Essa região aqui inteira é uma região importante de suporte, que aqui fica mais abaixo dos 100 mil pontos, fica mais na faixa dos 99.136 até um patamar de 97.885. Então, essa seria a região mais pesada de suporte. É importante o quê? Para essa correção, que o Ibovespa, no decorrer desta ou das próximas semanas, principalmente das próximas semanas, proporcione nessa faixa aí de suporte uma sinalização de fundo ascendente. Pode até vir um pouco mais para baixo, testar uma região aqui mais abaixo de suporte ainda, na casa dos 97.180, mas gerou um novo sinal de subida. Um fundo aqui ascendente, por exemplo, um fundo fechando de novo acima da média nas próximas semanas, não necessariamente nesta ou na próxima semana, mas gerou alguma sinalização de alta de fundo ascendente no gráfico semanal em cima desta região aqui inteira de suporte, fica mais apontando para ter o quê? Um novo movimento de expansão, de subida. Então, dentro daquela questão de tentar buscar oportunidades no momento que o mercado alinha mais forte para baixo, essa é uma das alternativas. Quanto mais o Ibovespa invadir essa faixa de pontos que eu acabei de citar, mais interessante é para oportunidades de prazo maior, colocar ativos na carteira de longo prazo. Futuros, vamos lá para o mini índice, gráfico de 60 minutos, mini índice depois de um longo movimento para baixo, gerou aqui um candle de recuperação, um candle de alta, aqui tinha feito um candle de recuperação, mas não superou a máxima dele, então aqui agora faz um candle de recuperação, mas ainda não superou, não quebrou a sequência aqui dessa última máxima descendente. A superação dos 100.280 pontos a partir principalmente do próximo pregão reforça uma chance um pouco maior de se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta, principalmente fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, tentando pegar o quê? Um movimento de repique, uma parte do movimento de repique de alta no gráfico aí de 60 minutos através de uma entrada no gráfico de 10 ou de 5 minutos. A resistência mais próxima seria aqui, se a gente olhar somente aqui, olhando para o gráfico de 60 minutos, um ponto importante é esse nível aqui que foi perdido, foi testado aqui como resistência, oscilou batendo nesse nível de preço
na casa do 101,080, seria o primeiro nível de resistência. Depois 101,530 seria o próximo nível, passando inclusive pela máxima do pregão de hoje, enfim, e esse outro fundo. Então são as faixas aí que eu vejo de resistência para um possível repique de alta no mini índice. Para focar ainda, manter focado na ponta vendedora, sinalizou para baixo, ou seja, manteve-se gerando máximas descendentes e perdendo a última mínima ascendente no gráfico de 60 minutos, volta a ficar um pouco mais alinhado para se buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Melhor ainda se houver uma correção e depois gerar topo descendente, aí sim melhoraria o cenário, teria uma perspectiva maior para baixo no gráfico aí de menor periodicidade para fazer venda através de topo descendente no G10 ou no G5. No dólar de hoje, forte alta, forte gap, dólar ficando esticado para cima, alta de 2% neste momento. Dólar, se a gente tirar aqui a questão do ajuste, dá um zoom menos aqui, o dólar está voltando para esse nível aqui, ó, muito próximo dessa região de resistência, que foi um patamar aqui que depois que voltou para baixo dessa região, aqui a gente observa essa resistência, veio para cima, quando volta para baixo, chegou até abrir acima dessa região, mas afundou. Então esse é um patamar que pode funcionar novamente como um patamar de resistência para o dólar, uma região na faixa dos 3.993,50 até os 4.000 pontos, região mais forte e importante de resistência. Chegando aqui, se conseguir chegar aqui ainda de forma esticada, vai ficar mais interessante para se buscar essa operação de venda contra a tendência, logicamente, no gráfico de 60 minutos, que está aqui em forte tendência de alta. Segue apontando para cima, segue sem ter sinalização para baixo. Enquanto estiver dessa forma, fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos, fica um pouco mais para a operação na ponta compradora. Perdeu essa questão das mínimas ascendentes, por exemplo, próximo pregão abriu caindo para baixo dos 3.961,50, vai ficar um pouco mais para se buscar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos. Jogar no gráfico de 5 minutos para que fique um pouco mais claro, ó, os 961,50 aqui, ó. Abriu caindo, perdeu essa região, porque aqui agora, ó, tinha aqui um pivôzinho de baixo, já anulou esse pivô de baixo, já voltou para cima do suporte aqui. Suporte esse que era uma resistência também 3.967,50, 3.966,50, enfim, essa região 3.967,50. 3.966,50, abriu caindo, gerou fundo ascendente, possibilidade de trabalhar na compra, gráfico de 5 ou até mesmo um gráfico de 10 minutos. Abriu caindo mais forte, veio para baixo desse nível aqui que eu já falei de 61,50, passou a proporcionar topo descendente, mas para se buscar a operação na ponta vendedora, tá? Ainda mais se vier para baixo dessa região aqui, que seria o próximo suporte na faixa dos 960,50 e depois 958. Indo então para as ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou forte queda de 3,66%. Tinha aberto aqui em alta no pregão passado, tinha feito aqui essa tentativa de subida, só que bateu na média e no teto ali que era antigo piso, antigo suporte. Bate no teto e aí já volta forte para baixo, segue, ou seja, no gráfico semanal ela segue como? Dentro de um movimento de baixa, apontando mais para essa região aqui de suporte, em torno de R$ 24,60 a R$ 24,39. Ainda é válido um suporte por volta dos R$ 25,55 que ela está testando aqui agora. Se eu recorrer para o gráfico diário, dá para verificar que é essa região aqui desses fundinhos anteriores. Esse primeiro aqui, o segundo e o terceiro aqui, uns ensaios aqui de queda que houve essa recuperação. Então, de novo, a Petro nesse nível, passando desse patamar, aponta mais para a região de suporte que eu acabei de comentar no gráfico semanal. Então, nesse momento, viés de baixa, não vejo alternativa de compra. Teria que arriscar um pouco mais para se fazer compra aqui pelo G60. Não gosto muito dessa entrada, ou seja, a questão de não gostar é a questão de não bater dentro das minhas estratégias uma compra em PTR4. Na Vale 3, dia de hoje, de forte queda, 3,85%. Eu cheguei a publicar agora no final do pregão uma lista dos ativos que estão com afastamento aí do preço para a média móvel exponencial de 13 períodos, mais do que 2 vezes a volatilidade média, que é a oscilação média diária dos últimos 10 pregões. Então, pegando aqui no caso da Vale 3, a gente tem um afastamento grande de 3 vezes, mais do que 3 vezes a volatilidade média dos últimos 10 pregões. Dalton, o que isso significa? Significa que olha só onde está esse afastamento.
E aí, comparando isso com o histórico de afastamento do preço para a média, a gente, dando um zoom menos aqui, a gente vai ver que ou seja, uma região, primeiro significado é de sobrevenda, o ativo está sobrevendido. Pode continuar caindo? Pode continuar caindo. Mas sinalizações de alta a partir desse nível de sobrevenda pode trazer justamente um repique de alta. Aí teria que ser um perfil um pouco mais arrojado para se buscar a operação na ponta compradora. Então pegando aqui pelo menos ali os últimos 5 anos, 4, 5 anos, desse ponto atual para trás, a gente pode pegar basicamente que 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes que ficou com esse afastamento forte do preço para a média. Então, geralmente, quando isso acontece, ou a média, o preço para de subir ou para de cair e a média vai chegando no preço, ou ao movimento contrário em direção à média. Não necessariamente já de imediato, pode ainda passar mais um ou outro pregão aí, mais alguns pregões e o papel depois gerar um repique de alta. Mas começa já está esticado para baixo, o que diminui mais a questão da relação risco-ganho para se trabalhar na possível venda e abre aí a possibilidade de se trabalhar, buscar a operação na ponta compradora após alguma sinalização de alta. Por exemplo, superação da máxima do dia de hoje é uma das alternativas. Teria um espaço aqui para buscar uma região de resistência aqui de um gap, a faixa dos 47,41 a 47,84, primeira zona de resistência para Vale 3. A outra alternativa continuou caindo, fez mais um candle aqui para baixo, gerou algum candle de alta. Outra alternativa, superação da máxima desse candle. Enfim, quebrar a sequência de máximas descendentes para se tentar pegar um repique de alta, de olho, logicamente, avaliando o movimento de subida para ir reposicionando o stop e de olho nas resistências. Enfim, porque a gente estaria trabalhando aí numa operação contra a tendência na Vale 3. A alternativa aqui seria, por exemplo, no G60, demorou aqui, eu não gosto quando faz essa lateralização, mas para quem já entrou comprando de alguma forma a Vale 3, stop ficaria abaixo dessa mínima aqui. Ou seja, abriu caindo também pelo G60, após um movimento mais claro de baixo, superação da máxima da hora anterior, possibilidade também de arriscar uma operação de compra para trabalhar com stop curto pelo G60 na Vale 3. Lembrando que ela no gráfico semanal ela está testando um patamar de suporte. A tendência no curto prazo é de baixa e aqui no gráfico semanal vai apontando para uma nova tendência de baixa no médio prazo. Por quê? Porque está perdendo essa região, que seria o chamado topo duplo. Vamos ver como é que vai fechar a semana. Ou seja, abaixo aqui do suporte localizado em R$ 45,82. PECAR 4 gerou a nossa saída no pregão de hoje, na abertura do pregão. Eu reposicionei o stop para baixo dessa mínima aqui e ela abriu abaixo do ponto de stop. Encerramento dessa posição comprada foi lá em cima. Quando esse papel estava gerando esse movimento de subida aqui, eu recomendei compra novamente no ativo se superasse essa máxima. Por quê? Porque no gráfico semanal tem uma sinalização positiva, inclusive até o papel que eu coloquei na carteira exponencial, a carteira que foi divulgada hoje pela manhã. Para quem está dentro aí do canal DV Invest recebeu essa carteira. E eu tenho a expectativa, leitura, que existe uma chance dela poder fazer esse movimento para cima. Aí, diante disso, se ela tivesse subido aqui no pregão de hoje, rompendo essa máxima, fizesse o rompimento dessa máxima, voltaria para compra no papel. Mas essa recomendação de compra foi cancelada, porque ela não fez isso. Se ela ficar patinando em cima desse patamar e gerar algum sinal de fundo, seria a alternativa de compra, ou se ela vier romper aqui e fechar acima de tudo, seria a oportunidade de arriscar alguma compra novamente em PECAR 4. Passando os dados aqui da saída, stop de 1,12%, ou seja, uma perda de 1,12%. O stop inicial, a perda era para a faixa dos 3,52%, então foi um stop parcial. E isso representou uma redução de 0,16% sobre o capital total, que era um papel que a gente tinha uma alocação aí na faixa de 0,14%. Depois disso, IP3, seguimos comprado na IP3. Lembrando, a entrada na IP3 aqui nesse nível, tá aqui, a entrada foi nesse nível, ela está aqui nesse ponto, nosso stop está aqui nesse ponto, não tem alteração ainda no stop dessa operação. Então, vou monitorar o próximo pregão. Uma das alternativas seria trabalhar com stop abaixo da mínima deste candle aqui, mas eu vou avaliar de perto aí o início do próximo pregão e, logicamente, qualquer mudança no posicionamento de stop vai ser devidamente comunicado para quem está dentro do canal DV Invest no Telegram. A ALPA 4
Alpa 4 a gente segue na posição de venda, stop foi reposicionado para a máxima deste candle aqui, a perda dessa mínima foi o start de venda na sexta-feira, seguimos na venda, queda de 1,19%, na expectativa que ela gere algum movimento aqui para baixo, por enquanto está dentro do movimento de baixo, o que não seria logicamente interessante para a nossa posição é ativo voltar a superar a máxima de hoje, já seria um sinal um pouco ruim em relação à nossa operação nesse momento em cima de Alpa 4. GNDI 3, recomendei compra no pregão de hoje, depois que o ativo já tinha rompido aqui feita a superação da máxima do pregão anterior. Por quê, né? Porque o ativo estava brigando ali com a região dos R$ 43, e aí ela conseguiu vir para cima dos R$ 43, a gente estava dentro da oposição, saímos no 0 a 0 na primeira entrada, e aí ela parou em cima dessa região dos R$ 43, gera ali um candle de definição em cima da média móvel, ao superar essa máxima, um candle de força, inclusive num gráfico de 60 minutos, optei por recomendar essa compra, tentando pegar a continuidade do movimento de subida. Ela até gerou ali uma valorização ali na faixa de 1%, um pouco acima de 1%, depois da nossa entrada, só que perdeu força no fechamento, deixou essa grande sombra superior, o stop foi reposicionado para baixo dessa mínima. Por quê? Porque depois desse candle, que vai aqui em cima, volta para cima da média, se voltar para perder essa mínima aqui, ou seja, voltar para gerar um sinal de perda de força para baixo dos R$ 43, não teria mais interesse de continuar comprado no ativo, então seria um stop parcial se ela perder os R$ 42,69, stop então reposicionado em R$ 42,68, mas deixa eu passar então os dados dessa entrada na GNDI 3, 43,64, stop em 42,54, que foi reposicionado para 42,68. O risco dessa operação, que é o tamanho do stop, dá 2,52%. Objetivo na faixa dos R$ 45,84, alocando 20% do capital total. Indo aqui para Prio 3, fechou aqui o pregão abaixo da média. Deixa eu só colocar aqui, fechou o pregão aqui abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Então temos o ativo aqui dentro de um contexto onde eu busquei compra novamente na superação dessa máxima. Baseado que no gráfico, só ajustar aqui na questão que eu tinha tirado o ajuste do preço, do ajuste esse ajuste aqui, ó, ajuste de grupamentos, splits, desdobramentos. O ativo está dentro de um gráfico semanal movimentando ali para baixo em cima da média móvel de 13 períodos. Aí, falando que eu tinha tirado e tinha ficado ali um buraco no gráfico, né? Quando eu tiro esse ajuste, ficou um buraco aqui no gráfico. Então, colocando o ajuste novamente, o gráfico se ajusta. Então temos aqui no gráfico semanal o ativo dentro do movimento fraco para baixo, depois de um grande candle de alta, acima da média, então não é expectativa ainda de poder fazer algo nesse sentido. É aquela operação que, se essa operação dá certo, ela gera uma bela relação risco-ganho. Lembrando, um exemplo, né? IP3. Então lembrando um exemplo da IP3. Se essa operação dá certo, que o gráfico semanal estava aqui, olha só o gráfico semanal, vindo aqui para cima da média móvel de 13 períodos. Se essa operação dá certo, se ela resolve andar, ela gera uma bela relação risco-ganho. Mas se ela der errado, eu arrisco ali no máximo 0,5%. Então essa é a ideia em termos de comprar um risco no ativo. Porque se existe uma chance de gerar um movimento de alta no gráfico de prazo acima, por exemplo, no gráfico semanal, traz uma chance de poder ter um movimento até um pouco mais forte para cima, num gráfico abaixo, que seria o gráfico diário. Então esse é o caso da Prio 3, explicando aí a entrada nessa ação. Fechou abaixo da média, ou seja, se voltar para baixo dessa mínima aqui já é um sinal um pouco mais negativo, porque fechou uma vez abaixo, fechou uma vez acima, já volta a fechar abaixo. O ideal é que ela faça o quê? Olhando para o gráfico dela de 60 minutos, está aqui, girou tendência de alta, superou aqui essa região de topo anterior. Se eu colocar até no gráfico de 120, vai ficar um pouco mais claro, um gráfico de 120 minutos, um pouco mais claro a questão do que? De um ombro, cabeça, ombro invertido, que ela pode justamente fazer algo nesse sentido no próximo pregão. Vamos ver, então, logicamente que a torcida é essa, que ela consiga gerar um candle forte para cima, que aí confirmaria esse padrão gráfico, ombro, cabeça, ombro invertido, e traria uma projeção de alta aqui para cima do tamanho dessa cabeça aqui para cima. Então no meu canal tem um vídeo de aprendizado falando o que é o ombro, cabeça, ombro invertido. Depois de Prio 3, vamos falar aqui de BBDC4, que pancada para baixo em BBDC4, movimento longo para baixo, ativo invadindo no gráfico semanal uma zona de suporte, primeiro de fundos anteriores, já está trabalhando abaixo, e aí depois tem esse outro região de fundo aqui, essa outra faixa de suporte localizada aqui em torno dos
32,91 a 32,21, essa faixa de preço. Continua sendo válido até o fechamento dessa semana essa região aqui de suporte bem testada. Região aqui que foi testada por algumas semanas, inclusive com gap de corpo aqui na casa dos R$ 34,07, R$ 34,16. Então continua válido até o fechamento da semana. Quando eu falo isso tá abaixo, mas ela pode terminar, o BBDC4 terminar acima dessa faixa de preço que eu acabei de citar. Esse é um ativo que está dentro daquela lista, assim como o ZIN5, a BRAP4, outros papéis que estão dentro dessa lista aí de afastamento do preço para média, o DPV3, CSNA3, BRKM5, CSNA3, vou até abordar depois de BBDC4. São ativos que estão com afastamento grande entre o preço e a média, ou seja, mais do que 2 vezes a volatilidade média dos últimos 10 pregões, que é a oscilação média dos últimos 10 pregões. Essa distância aqui, ó, é basicamente aí mais do que 2 vezes a volatilidade média. E se a volatilidade média do ativo nesse momento está na faixa de uns 3,13%, significa dizer que há uma distância do preço para a média na faixa de uns 6%. Ou seja, se eu projetar aqui a distância do preço para a média móvel exponencial de 3 períodos, na faixa dos 6,3%. Então, essa distância traz a possibilidade para se buscar entrada na ponta compradora na contratendência, perfil mais arrojado de investidor, tentando pegar um movimento de subida, tentando pegar aqui um repique de alta que pode trazer o ativo para a média móvel exponencial de 13 períodos ou para a região de fundo aqui que foi perdida. Primeira resistência mais importante na faixa dos 35,44 até um patamar de 35,85. Então, ativo aí com afastamento grande, superação da máxima desse pregão, 34,18, seria o primeiro sinal para ter um repique aí de alta na BBDC4. Aqui, no gráfico de 60 minutos, ela já gerou esse sinal, já superou a máxima do que no anterior, que seria uma das alternativas de arriscar essa entrada, um pouco mais arriscado porque no fechamento do pregão, chance ainda de poder continuar caindo, porque não tem nenhum sinal confirmado ainda no gráfico diário, nem mesmo no gráfico semanal. Apenas a região de suporte, porque eu já comentei no semanal. E depois disso a gente tem CSNA3, ativo com forte movimento para baixo também, um baita gap de baixa, perdeu toda uma região de suporte na última sexta-feira, abriu com um baita gap de baixa, queda de praticamente 6%. Olhando para o gráfico semanal desse ativo, a região de suporte mais relevante que eu vejo aqui fica em torno dos R$ 14,30 a R$ 14,14, essa faixa aqui de preço. Ó. Essa região seria a região mais importante. Significa dizer que vai bater lá? Não necessariamente. Se olhar para o gráfico diário, der um zoom menos, tem aqui um gap de corpo na faixa dos 14,99, que já fechou abaixo. Depois disso, o próximo suporte seria 14,63 e aqui outro gap de 14,44 a R$ 14,33. Então são esses os suportes mais próximos agora para a CSNA3 nessa atual queda dela. Da mesma forma de BBDC4, ativo com afastamento grande do preço para a média, mais do que 2,5 vezes a volatilidade média dos últimos 10 pregões, mas o que seria interessante aqui é ter ainda uma queda atingindo essa região aqui que eu acabei de mencionar, fechando esse gap, para na sequência gerar a superação da máxima do que no anterior, tentando pegar alguma operação contra a tendência, operação de compra contra a tendência, para quem tiver um perfil aí mais arrojado para realização das operações aí no mercado de ações. E depois da CSNA3, lembrando que a CSNA3 é a tendência de baixo. Quando eu falo mais arrojado é porque a tendência é de baixo, então não tem nenhum sinal de alta. E lembrando, quando a gente opera contra a tendência, se a tendência é de baixo, se eu estou fazendo uma operação de compra, eu não posso exigir tanto para cima em média, não posso exigir muito para cima, porque o movimento em média ele não ganha muita força para cima. Depois da CSNA3, para fechar aqui, MYPK3, uma análise um pouquinho mais longa no pregão de hoje, mas enfim, merecida porque realmente tivemos aí algo mais significativo no pregão de hoje. MYPK3, tendência de baixa. Ativo também que se enquadra aí, estava na verdade, quando eu passei a lista, estava se enquadrando nessa questão de um afastamento maior do preço para a média. Já reduziu esse afastamento, mas enfim, deixou um candle aqui semelhante a um martelo, um padrão de reversão dos candles. Superação da máxima desse candle é uma das primeiras sinalizações que pode trazer um repique de alta nessa ação, seria uma operação contra a tendência, onde a resistência principal desse ativo fica ali em torno dos R$ 21,63 a R$ 21,93. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção e deixe seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise, se inscreva aí no canal, um grande abraço e até o próximo pregão.